Hey there, this is Chris, the teacher coach. How are you today? Are you okay? That's fantastic. I'm glad you're here because today we're going to be talking about something that lots of people make mistakes with. Past simple and the present perfect. Muita gente confunde esses dois tempos verbais. Por quê? Porque se você olha na tradução do passado simples e do presente perfeito, essa tradução ela é igual porque nós não temos o presente perfeito no português. É importante que a gente entenda o conceito desses dois tempos verbais. O passado simples é alguma coisa que aconteceu no passado, ficou lá no passado e não tem nada a ver com o meu momento atual. Já o presente perfeito, ele é alguma coisa que começou lá no passado, mas de alguma maneira tem a ver com o meu momento atual. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Você está viajando pela Europa lá e alguém pergunta assim, Have you been to Paris? E aí, normalmente, nós falantes da língua portuguesa, nós ficamos meio assim, se a gente não tiver uma boa compreensão do presente perfeito, o que a gente vai falar? Sorry? E aí a pessoa pega e muda para o passado simples, né? Fala, did you go to Paris? Só que aí tem uma diferença conceitual. O did you go implica alguma coisa que você fez em um determinado período de tempo. Então, naquelas férias específicas ou naquele ano X, normalmente implica essa maneira. Por que o nativo ele pergunta mais com o have? O que tem esse tempo verbal a ver com o momento presente? Eu fui para Paris e o resultado atual é que eu conheço, porque não tem como eu desconhecer um lugar. Então é muito mais comum eles perguntarem, oh, have you been to Paris? Oh, yes, I've been to Paris twice. Então eu fui a Paris 2 vezes, ok? Uma outra coisa que é interessante é perceber a gramática distinta desses dois tempos verbais. Lembra que eu falei para vocês que cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar? Então, o verbo auxiliar do passado simples é o did, ok? E o verbo auxiliar do presente perfeito é o have. Aliás, todos os tempos perfeitos, o have é o auxiliar. Outra coisa que é importante, lembrar que para he, she, it, no presente perfeito vai ser o has, ok? She has been to Paris. Então, a gente tem o verbo to have, a gente tem um verbo que vai estar na terceira coluna. A terceira coluna é do passado particípio. Feito, estudado, comido, andado. Então, essa é a terceira coluna, tá certo? O passado simples, ele vai se referir à segunda coluna, que aí seria no português todas aquelas conjugações que a gente faz com o verbo. Se o verbo for regular, ele vai para o passado com ed. Se ele for irregular, você vai ter uma forma de falar esse verbo na segunda coluna e você vai ter uma outra forma de falar desse verbo na terceira coluna. Quer ver um exemplo? Tem o verbo to be, ok? O verbo to be, no passado, ele é was e were. E no passado particípio, ele é o been. Por isso que a gente fala I have been to Paris. Os verbos regulares, eles têm ed tanto no passado simples quanto no passado particípio. Então é difícil a gente perceber quando é que o verbo está na terceira coluna. Mas como é que eu sei? Vai ter o have lá como auxiliar. Se eu tiver uma data, essa data ela vai vir para passado simples. No presente perfeito, a data não importa, o que importa mais é a ação e não especificamente a data em que ela ocorreu. Uma outra coisa que é importante ressaltar do presente perfeito é que normalmente vai ser o tempo usado para quando eu acabei de fazer alguma coisa. Então, sabe aquela palavrinha just? Então, eu falo assim, I've just done it. Por que é o I have just done it? Porque é uma coisa que acabou de acontecer no meu passado, é passado, mas influencia diretamente agora no meu momento atual, tá certo? Então, é um outro insight aí para vocês de quando usar o presente perfeito. Não existe presente perfeito em português. Então, no presente perfeito, o tempo não importa, ok? O que importa é a ação. No presente perfeito, geralmente, é uma ação que começou no passado, mas tem alguma relação com o meu momento atual. Então, é uma ponte entre o passado e o meu momento atual. E também o presente perfeito para uma coisa que acabou de acontecer, a gente vai usar. O auxiliar é o have, ok? E os verbos que a gente vai usar vão estar na terceira coluna. No passado simples, o auxiliar é o did. O verbo vai estar naquela segunda coluna. Se for verbo regular, forma com ed, assim como o presente perfeito. E se for verbo irregular, aí a gente tem que decorar todas aquelas formas ali, como é que o verbo se transforma, ok? De uma coluna para outra. Espero que você tenha gostado. E se gostou, assina o nosso canal, compartilha com outras pessoas. Ainda vamos ter mais aulas com um comparativo do presente perfeito e do passado sim. Tenho muita dúvida com relação a esse assunto, porque nós não temos o presente perfeito em português. Até a próxima. Assina aí o óculos. Sempre dicas importantes de inglês para você, ok? Take care. A gente tem uma aula super importante. Hoje a gente vai falar de tempos verbais em inglês e é uma aula incrível porque é uma continuação, né, dos tempos verbais que a gente já começou há 2 aulas atrás.
2 lives atrás, a gente estava falando dos tempos verbais. Por quê? Porque a gente aprende os tempos verbais de uma maneira meio solta nas escolas, né? Então a gente acaba aprendendo de um jeito onde a gente vai aprender tudo compartimentalizado, e aí muitas vezes a gente não consegue combinar tudo, juntar tudo para dar aquele bom, né? A gente falar aquele inglês bonito, aquele inglês fluido, né? Então hoje a gente vai estar trabalhando com isso aqui, para a gente entender de uma vez por todas os tempos verbais. Então, se você que está aí assistindo quiser chamar os seus amigos, lembrando que a gente está aqui toda quinta-feira, gratuitamente, para ensinar você a falar inglês, e não é dica de inglês, gente, não é pegar um verbo e falar diquinhas daquele verbo, não, é aula mesmo, para você destravar o teu inglês uma vez por todas, tá bom? Hoje a gente vai falar, então, de tempos verbais, verb tenses, na prática, passado, presente e futuro do inglês na prática profissional. Então, vamos lá, vamos começar aqui, então, sejam todos bem-vindos, e vamos lá! Bom, só recapitulando um pouquinho, então a gente vem construindo essa forma de pensamento, é uma construção, tá? Porque, assim, você estudou de um jeito e aí, de repente, você quer em 1 hora, né, mudar tudo, a gente consegue mudar, mas é importante a gente parar, né, a gente voltar lá e recapitular, porque o nosso cérebro, ele precisa, né, de repetição para aprender. Por isso que a criança, quando ela está lá estudando, ou quando ela está assistindo filminho, alguma coisa, ela assiste 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? Para poder entender os conceitos. E o adulto, como tem menos tempo, às vezes a gente, né, quer ir mais rápido, mas recapitulando, quem que vai lembrar, quem assistiu, quem estava aqui semana passada com a gente, consegue perceber aqui o que a gente falou na semana passada e na retrasada também. Que no inglês, diferentemente do português, então, ó, a diferença das 2 línguas, tá? Quem conjuga no inglês, via de regra, é o verbo auxiliar, ok? Então, eu vou ter um verbo auxiliar para cada tempo verbal. Então, a gente falou que tem lá os 16 tempos verbais, mas que a gente usa principalmente 10 tempos verbais. E quais são esses tempos verbais, né? Então, são os progressivos, né? Alguns dos progressivos, alguns dos perfeitos e alguns dos simples, né? Dos tempos simples. Então, vamos lá. Então, hoje vocês vão entender como é que a gente faz essa associação. Para a gramática, a gente não ficar desassociada da nossa fala, ok? Que é o que eu falei que as escolas ainda pecam. Porque eu vou lá e estudo, mas eu não aplico. Então, eu preciso aplicar e vocês vão entender muito logicamente quando aplicar os tempos verbais, tá bom? E é nessa aula que a gente vai falar hoje. Ok, então vamos lá. Eu vou começar aqui com o presente simples, então vamos lembrar lá. Presente simples. O presente simples, eu estou falando de fatos. Vamos lá, pegar o conceito primeiro, tá? Que é o que está por trás da fórmula. Qual que é o conceito do presente simples? O conceito do presente simples é falar de fatos, hábitos, verdades universais ou coisas que acontecem no cotidiano, tá bom? Então, não tem bem, assim, uma coisa que é uma coisa que eu faço, ok? Então, é um hábito meu. Então, vamos supor, eu acordo às 8 horas da manhã. Esse é o meu hábito. Todos os dias eu acordo às 8 horas da manhã. Eu acordei ontem, 8 horas da manhã, acordei hoje, 8 horas da manhã, amanhã vou acordar 8 horas da manhã. Então, é um hábito meu de acordar esse horário, tá bom? Então, é um fato que acontece, é um hábito, tá bom? Então, é uma coisa que eu faço. Não é uma coisa que eu fiz ontem, eu vou fazer amanhã, é uma coisa que eu faço, ok? Então, quando eu tenho um hábito, eu vou usar o presente simples, tá bom? E aqui, eu até coloquei aqui, que pode confundir um pouquinho, que tem esse did aqui, fala assim, Cris, mas o que esse did está fazendo, né? Eu só estou querendo comentar com vocês que tem esse progresso, né, de alguma coisa que eu fiz, faço e farei, então é um hábito meu, e a linha do tempo, ela praticamente não existe, porque é uma ação que se repete, ela tem repetição, né? Então, aqui a gente usa o presente simples para falar de fatos, hábitos, verdades universais, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, se eu for descrever a minha manhã, ou se você for descrever coisas que você faz habitualmente, você vai falar assim, ó, I wake up every morning, I wake up at 8, I brush my teeth, I comb my hair, then I put my clothes on, then I go for a walk in the neighborhood, ok? Então, eu estou descrevendo coisas que eu faço no meu habitual, tá bom? Aí, o que vai acontecer? A gente vai usar o verbo, nesse caso, então, ó, I walk,
she walks, he walk. Então, a única coisa que eu tenho que lembrar desse tempo verbal é que para he, she, it, eu tenho a maldição do S nas afirmativas, tá bom? Então, o que que acontece? O verbo auxiliar, né? Ele pega aquela perninha do S, tá bom? She walks. She organizes her room every day. Or she walks the dog every morning, ok? Ok, tá. Então, guarda essa informação. Agora você fala assim para mim, Cris, mas cadê o auxiliar? Cadê o do e o does? Cadê o auxiliar? Então, vamos lembrar. Nas afirmativas, eu não preciso do auxiliar. Eu posso colocar? Posso. Vai estar errado gramaticalmente? Não vai estar errado gramaticalmente, mas eu vou estar enfatizando. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou perguntar: ela leva o cachorro para passear todo dia de manhã? Does she walk the dog every morning? Olha lá, does she walk the dog every morning? Não precisa ter o S, por quê? Porque já tem o does e eu estou fazendo uma pergunta, então eu tenho que colocar o does. Ah, não é uma she, é you. Do you walk the dog every morning? Ok? Aí o que, que vai acontecer? Estou fazendo a pergunta, estou usando o do para you, we, they e estou usando o does para he, she, it. Ah, Cris, e por que, que você não falou do I? Porque fica meio esquisito eu perguntar para mim mesma. Então, por exemplo, do I brush my teeth every morning? Ok? Será que eu não sei, né? Às vezes acontece, né? De eu fazer pergunta para mim mesmo, mas normalmente não é o caso, tá bom? E tem algumas provas que, inclusive, testam a gente para isso, tá? Então, fica bem esperto com essa parte aí, né? Porque dificilmente eu vou usar uma pergunta para mim mesmo, tá bom? Então, por isso que eu não citei o I, mas também não está gramaticalmente incorreto, tá bom? Eu posso, na negativa, eu também vou precisar do auxiliar, tá bom? Então, no, she doesn't walk the dog every morning. Or, no, I don't walk the dog every morning. Ah, Cris, mas responder com I você pode? Cadê a pergunta desse I? A pergunta do I é o you. Ok, do you walk your dog every morning? Yes, I do walk my dog every morning. Or, yes, I walk the dog every morning. Percebe que se eu colocar I do, eu estou enfatizando na afirmativa. E se eu não colocar o do, o que, que acontece? Segue o baile. É o mais usual, é o normal, tá bom? Então, esse aqui é o presente simples. Tem alguma dúvida? A gente está muito confuso.